Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses. Veja quem está Bíblia, recepção, veja aí quem está sem Bíblia, nos ajude. Colossenses. Está depois de Filipenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, vamos ler do verso 23 a 24. Apenas 2 versículos. E o tema da ministração dessa manhã é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Todos acharam? Amém? Paulo diz assim, no verso 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Amém. Então nós vamos, nessa manhã, refletir e aprender aquilo que o Senhor tem para nós a respeito do servir. Irmãos, há um grande equívoco por parte das igrejas, e quando eu digo igrejas, eu estou me referindo a pessoas e não aos templos. Há um grande equívoco, e esse equívoco não é de hoje, é de muito tempo. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento de Malaquias, vocês percebem que Deus reclama com o povo. Deus reclama com o povo, dizendo: vocês estão vindo adorar, trazendo sacrifícios, estão matando animais, vocês estão queimando incenso, vocês estão fazendo tudo isso, e esse cheiro desse sacrifício, para mim, está me repugnando. Eu estou enjoando com a forma que vocês estão vindo para me adorar. Por quê? Porque o povo lá estava adorando o Senhor e sacrificando, e na mente daquele povo eles estavam fazendo aquilo que sempre tinham que fazer. Depois Deus reclama ainda no livro de Malaquias a respeito dos líderes e também dos levitas e também ali daqueles que representavam a casa do Senhor, dizendo: vocês estão também recebendo as ofertas de maneira indigna, eu não recebo. E a gente fica olhando então o Antigo Testamento, todas as vezes que o povo então se apresentava ao Senhor, se não se apresentasse da maneira correta, o Senhor reprovava, ele não aceitava o sacrifício, ele não aceitava aquele culto. Eu preguei domingo passado e citei Isaías capítulo 58, e Rose, acho que essa semana colocou no grupo da liderança também Augusto Nicodemos citando justamente o capítulo 58 de Isaías, dizendo, onde diz assim: vocês me buscam como se fosse um povo que quer me servir. Mas quando vocês me buscam, quando vocês deixam de comer, supostamente fazendo jejum, vocês fazem isso para interesse próprio. Então, todas as vezes em que nós adoramos o Senhor, ou nós nos apresentamos ao Senhor de maneira incorreta, Deus não aceita o louvor, ele não recebe o louvor. Por isso que quando nós oramos aqui, logo na abertura, eu digo: Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração. E com isso, eu não quero dizer, irmãos, que quando eu vou adorar, por exemplo, na hora que vocês vão cantar aqui, tanto o grupo de missões como os adolescentes, não significa que Deus não recebe se eu desafinar. Por exemplo, o Will hoje teve uma dificuldade, a corda estourou do violão. Foi? Será que é um sinal, Will? Deus não aceita o nosso louvor, Deus não aceita a nossa adoração, não porque eu não sei cantar ou porque eu desafinei. Porque você talvez não seja um profissional da área do canto, então vocês nunca não fizeram uma aula, quem sabe. A Pro Iracema, sim, que é formada em música, ela sim que tem ali a condição profissional de cantar.
Pastor, então o senhor está falando do quê? Eu estou falando da dedicação ao fazer o trabalho. Eu posso até cantar desafinado, mas Deus conhece o meu coração. Não que isso seja bom. Ninguém gosta de ver ninguém desafinado. O que eu quero dizer é que essas pessoas que aqui estão tiveram que ensaiar. Elas se dedicaram, elas ensaiaram. Tinha gente nervosa aqui no ensaio aqui que eu tive que até sair do templo. Quando eu vejo o ensaio, cadê Big? Né? Big sabe disso. Eu fico vendo eles ensaiando. Por quê? Porque na hora que essas luzes apagam, na hora que você, querido irmão, que está aí na internet, na hora que você abre a tela, eles estão aqui sorrindo, mas as pernas estão tremendo, porque não é fácil subir aqui na frente. Talvez você que nunca esteve aqui, não tenha essa noção. Mas quando a gente vem para cá, irmãos, a gente sabe que você está fazendo isso não para homens, como nós acabamos de ler, mas para Deus. E tem gente que treme para fazer para homens. Não deveria então tremer na presença do Senhor? Quando nós somos ainda muito jovens, ou até mesmo crianças, é o que nós estamos fazendo aqui com esses meninos. As crianças cantam, e a primeira vez sai todo, né? E a gente insiste, e eles vão ganhando confiança, porque nós estamos treinando eles a louvarem ao Senhor. Os adolescentes hoje cantaram de maneira belíssimas, ou seja, estão tomando jeito, estão tomando gosto. Cadê Dani? Dani está aqui, não. Dani, eu vi o seu rostinho aqui na frente. Mas estava aqui na frente. Então não é fácil estar aqui, e a gente vai ensinando as crianças, vai ensinando a juventude, vai ensinando as pessoas, e não é fácil. O que eu quero mostrar com isso é que para Deus precisa ter com muito temor. Você não precisa nem fazer bonito para Deus, mas Ele sonda o seu coração, a tua intenção de estar aqui à frente. Então servir a Deus, irmãos, é algo especial. O texto que Paulo aqui escreve, ele diz: tudo que vocês fizerem, tudo é tudo, irmãos, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como quem faz para o Senhor e não para homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança, e é Cristo Senhor que vocês estão servindo. Essa última parte é uma parte que me preocupa. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Servir ao Senhor de todo o coração. Então, nessa manhã, eu quero aqui destacar 4 pontos. Normalmente, os batistas fazem pregação de 3 pontos, mas eu quero, nessa manhã, mostrar para vocês, extrair desses 2 versículos 4 pontos interessantes. Servir ao Senhor é renunciar totalmente à sua própria vida. Servir, vou repetir, porque isso é pesado. Servir ao Senhor é renunciar à sua própria vida. Paulo diz: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu viver é lucro. Ou se eu morrer é lucro. Se eu viver, muito bem. E nós, irmãos, a igreja do século 21, nós aqui na Boca do Rio, você que está aqui me ouvindo presencialmente, você que está em casa, nós precisamos resgatar essa consciência desse compromisso. Nós não podemos ter a igreja ou a serviço a Deus como aquilo que, se der, eu vou. Nós servimos ao próprio Deus. Tudo que você vai fazer precisa se entregar totalmente. Por isso que eu digo que você vai renunciar à sua própria vida. Significa então que muitas vezes nós vamos ter que sacrificar o nosso dia a dia. Tem gente que não desmarca um aniversário, não desmarca qualquer outra coisa, porque a igreja vai fazer um evento. Exemplo disso, no culto de missões. Eu senti a falta de muitos irmãos da igreja no culto de missões. Não foi, Deniro? Eu senti. E aí eu me pergunto, estavam aonde? Será que tinha um compromisso tão grande, que não dava para adiar? Será que estavam tão cansados, mas tão cansados que não podiam vir? Era ao Senhor que nós iríamos louvar. Ele presencialmente estava aqui. E às vezes a gente troca isso por qualquer coisa. Você troca. Porque se viesse um cantor famoso,
Se viesse um pregador midiático da mídia, da televisão aqui, com certeza a sede teria que organizar o trânsito, porque nesse templo não caberia tanta gente. Já parou a pensar nisso? Servir a Deus, então, é renunciar ao seu próprio dia a dia, é renunciar, quem sabe, suas paixões, suas vontades, seus desejos. Nós temos que abrir mão de coisas passageiras para dedicar aquilo que é eterno. Por isso, como eu disse, eu quero trabalhar com vocês 4 pontos. Primeiro ponto, a palavra de coração. Temos que servir ao Senhor de coração. Segundo item, temos que servir o Senhor para o Senhor. O meu serviço é para o Senhor, não é para homens. Terceiro, servir ao Senhor com alegria. Esse ponto é muito importante. E o quarto, servir ao Senhor com as nossas forças, com todas as nossas forças. São esses 4 itens que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã. Como eu disse, Paulo começa dizendo lá no verso 23. Mas antes eu quero voltar um pouquinho só ao verso 22. Olha a sua Bíblia. Nós estamos lendo o 23, vá no 22. Paulo começa essa perícope, na verdade, no verso 18, mas eu quero ler o verso 22. Ele diz: escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de que vocês temerem o Senhor. Paulo está fazendo, então, uma série de orientações no capítulo 3. No capítulo 3, ele está dando uma orientação à igreja de Colossos. No verso 1, ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Verso 5. Assim que façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos, a ganância, a idolatria. E ele vai dizer: a idolatria é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês participaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e cita, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Que cacetada, que chinelada. Minha mãe usava também cinta, então que cintada que nós estamos levando nessa manhã. Mas não acabou não. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 15. Que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria.
cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele a graça de Deus Pai. E aí ele vai fazer agora uma menção às famílias. Verso 18, mulheres, essa aqui as mulheres não gostam, mas eu vou ter que falar. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, presta atenção aos homens, maridos, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não desanimem. E aí o verso 22, escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato que vocês temerem a Deus. E aí sim, vamos ao verso 23. Tudo o que fizerem, faça com todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ninguém será poupado. Quem faz com justiça recebe justiça. Então, o capítulo 3, que nós acabamos de ler inteiro, é uma carta que Paulo está recomendando ao comportamento daquela igreja em Colossos. O que nós lemos aqui faz sentido para nós? Vocês já ressuscitaram em Cristo, busque as coisas do alto, seus pensamentos têm que estar lá nas coisas do alto, não mintam para os outros, tire de vocês tudo aquilo que atrapalha, tire de vocês a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros. Paulo está dizendo, vocês têm que ganhar uma nova vida. Vocês são diferentes. E aí ele vai começar a fazer recomendações aos escravos. Olha, traduzindo para o dia de hoje, é funcionários. Você que trabalha para alguém. Você que presta serviço para alguém, ainda que não tenha vínculo CLT. Você que presta serviço para alguém. Faça isso com sinceridade. Não porque tem câmeras olhando a gente, não porque tem um supervisor, um encarregado de setor olhando, não. Faça sinceramente. Você foi contratado para trabalhar? Trabalhe. Não faça isso só para agradar. Você tem que temer a Deus. E aí Paulo, no verso 23, ele vai inverter. No 22 ele diz, escravos, trabalhe para os seus senhores de maneira sincera, de coração, porque vocês temem ao Senhor. No 23 ele vai dizer, façam tudo que vocês estão fazendo, façam de coração, como para o Senhor. No 22 ele está falando ao serviço aos homens. No 23 ele está dizendo a Deus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. No verso 23 ele está dizendo, se você for fazer para o Senhor, faça com todo o coração, como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor. No Antigo Testamento, nós temos aqui os mandamentos. Alguém sabe de cor os mandamentos? Eu sei, é forçar, é difícil porque são 10. E a verdade é que Jesus veio e resumiu em quantos? Em 2. Os 2 vocês sabem, não sabem? Qual é o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, mas todo, não é só um cantinho não, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Fácil, né? Deus é bom comigo. Eu amo o Senhor. E aí ele diz, mas você vai ter que amar ele de um jeito diferente. Amar ele com todo o seu coração. Não é a mesma expressão que Paulo está usando aqui? Com todo. E com todo é todo, irmãos.
Às vezes a gente diz assim, ó, poxa, eu gosto tanto de fulano, eu tenho um lugarzinho reservado para você aqui. Fulano, você mora no meu coração e não paga aluguel. Não é assim que a gente fala, brincando? Irmão, seu coração tem dono. Tira esse pessoal que não paga aluguel. Tira para fora. Seu coração, você ama a Deus de todo o seu coração. Não tem espaço para ninguém. E eu não estou falando do coração músculo, né? Quem ama pai e mãe mais do que ama a mim, não tem causa comigo. Então, seguir a Jesus, irmãos, é algo muito importante e muito sério. Amar a Deus com todo o coração, com toda a minha alma. Qual é a diferença aqui nesse texto entre coração e alma? Alguém sabe diferir? Eu não estou falando aqui de dicotomia ou tricotomia, onde os teólogos definem que o homem, então, é feito de corpo, alma e espírito. Não é de dicotomia nem de tricotomia que eu estou dizendo. Acontece, irmãos, que a nossa alma é o nosso querer, os nossos desejos. Coração é algo mais profundo. E aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, aqui ele está fechando as brechas. Porque você pode dizer, não, de coração, mas a minha alma... Não, aqui é de todo o coração e de toda a tua alma e com todas as suas forças. E eu acrescento, grifo meu, com tudo que você tem. Amar o Senhor com todas as suas forças. A gente, qualquer problema desanima. Qualquer problema quer abandonar. Qualquer problema não quero mais, eu não vou mais. Qualquer um que pisa no seu calo, você já não quer mais. O mundo acabou. Estou decepcionado com Deus. Quando eu olho isso aqui, eu quero... eu passo mal, eu tenho que tomar 2 remédios de pressão, um atrás do outro, para tentar me acalmar. Porque não é possível. Como é que você se decepcionou com Deus? Quem é você, primeiro, para se decepcionar com Deus? Sim, os homens nos decepcionam. Eu vou decepcionar vocês. Se você estiver bravo comigo, você vai ter 2 trabalhos, irmãos. Estou avisando aqui de púlpito. Minhas ovelhas, se vocês se zangarem com esse pastor, vocês vão ter 2 trabalhos. O primeiro é de se zangar, o segundo é de desangar. Porque eu sou humano, gente. Eu falho com vocês. Vocês falham comigo. Não conseguimos agradar todo mundo. Não é todo dia que eu estou bem, não é todo dia que vocês estão bem. De vez em quando a gente vai falar uma bobagem. De vez em quando vai ter uma falha. Mas Deus é perfeito. Deus nunca falha. Não tem como se decepcionar com Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Primeiro ponto, nós devemos servir o Senhor de todo o coração. De todo o coração. Está claro para nós? De todo o coração. Segundo ponto, nós temos que servir o Senhor como quem serve o Senhor. E aqui tem um ponto muito interessante, irmãos. Porque às vezes nós servimos ao Senhor, mas é como se o Senhor não estivesse presente na obra. O Senhor é o dono da obra, não é verdade? Nós estamos lá no campo missionário trabalhando, e eu digo a vocês, estamos gastando a reserva do nosso corpo, da nossa inteligência, das nossas forças. Eu pernoitei lá 2 noites, e eu vi o dia a dia de Abraão e de Marcos, e tem hora que a gente não... Tem hora que Abraão fala comigo, eu não consigo nem responder. Às vezes Abraão chama Marcos, mas está tão cansado. Se vê na expressão. Ainda mais quando o cozinheiro atrasa o almoço, né? De vez em quando o almoço sai 1h, 1h30. E aí a gente lembra daquela música, eu sinto minhas forças indo embora. Aí quando come aquele feijão, parece que... Aí agora ganha um pouco mais de força. Por isso, Big, que a gente tem que parar 4 horas para comer cachorro quente. Aí Abraão faz um pão quentinho. Aí dá 16 horas, quando a força começa a já fraquejar. A gente faz um café, ali um pão quentinho. Irmãos, eu não quero que vocês fiquem com inveja, não. É pecado. Mas pense naquele pão macio, corta. Aquela manteiga de verdade, não é margarina, não. Manteiga, aquilo derrete. Irmão. Aquilo sobe como cheiro suave às narinas, pelo menos as minhas, né? E nós fazemos isso para recuperar as forças. Não é fácil. Então, precisamos fazer para quem faz para o Senhor. Esses dias eu tive um insight dessa pregação. Eu não sei o que aconteceu. Sim, aconteceu com o De Niro isso.
aconteceu com o Denilo. Denilo estava com a gente lá. Abraão vai lembrar. Cadê Abraão? Tá ali. Cadê? Cadê Abraão? Perdi Abraão, gente. Ah, foi lá para fora. Mas Marcão tá aqui. Eu queria tirar uma foto na frente da tenda. Final do dia, todo mundo cansado para ir embora. Sexta-feira, já quase querendo escurecer, eu querendo tirar uma foto. Venha, Marcão, tira a foto. Ah, não quero não. Venha, Abraão. Ah, vamos embora. Ninguém queria tirar foto. Aí Denilo disse, Abraão, venha para cá tirar foto. Marcão, vem. Os dois vieram. Ah, Denilo tá chamando, agora eu vou. Tipo, eu não entendi nada. Quer dizer, o pastor chama, não vai. Denilo chegou agora, chamou os dois bem, rapidinho para tirar foto. E aí, claro, demos muita risada disso. E aí eu tive, lá naquele dia, eu tive insight dessa pregação. Quando você está no meio de uma empresa e você é funcionário, se um funcionário igual a você, no mesmo nível de hierarquia que você chamar, você já vou. Mas quando o diretor da empresa diz, fulano, vem cá, rapaz, você larga qualquer coisa e está na sua mão. Não importa o que está fazendo. Se tiver chupando sorvete, se joga fora o sorvete e vai lá. Pois não, chefe, pois não, chefe. Não é assim que a gente faz. Então por que a gente faz assim com os homens e não faz assim com Deus? Por que a gente não tem essa mesma visão? A palavra de Deus está dizendo, sirva o Senhor como quem serve Ele próprio. Por que as coisas do Senhor a gente deixa sempre em segundo, terceiro, quarto, se der? Eu fiquei olhando essa brincadeira que Denilo fez. Venha, e ele e Dani vieram rápido, correndo, e se arrumaram, e se aprumaram, e fizeram até pose, né, Denilo? Fica a dizer que eu chamando não vai. Porque lá eu não estou como pastor, lá eu estou como qualquer outro funcionário. Lá nós temos 3 peão trabalhando lá. Lá é 3 peão trabalhando, cada um faz uma coisa. Tem hora que a gente conversa, tem hora, né, Marcão, que a gente nem conversa. Cada um pega uma ferramenta e a gente só vai se falar no final do dia, porque é muita concentração e é muito amor. Abraão está fazendo contrapiso, é de joelho. De joelho. Marcão, não sei nem quantos carrinhos. Já foi 2 caçambas de areia de concreto que vira lá. É muito concreto. Virar aquele concreto e aí, ó, se empolando. Eu fui pintar o púlpito e tive que pintar o rodapé. E aí o meu joelho é uma beleza, né? A irmã Jassonita sabe disso, como é que é. E a irmã Rita também sabe como é. Tive que ficar de joelho. Mas aí o joelho não aguenta. Aí eu tive que deitar de lado. Aí de lado também não dava. Digo, Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí me veio a cabeça. É sacrifício para Deus. E aí eu queria fazer de qualquer jeito e melhorava. Mas esse púlpito aqui é para o Senhor. Aí tive que fazer certinho. Então, o Espírito Santo me cobrou essa semana. Faça certo. Porque eu podia dizer, sabe o quê? Deixa pra lá. Ninguém vai ver, rodapé, gente. Quem é que vai com uma lupa ver se eu fiz certinho? Mas é pro Senhor. Corrigir com muito amor e muito carinho. E ali Deus falou comigo naquele de joelho, pintando aquele negócio. Faça de coração. Faça de coração. Se fosse para mim, na minha casa, deixa pra lá, quem vai ver esse negócio? Coloca um móvel ali, coloca uma planta, disfarça. Mas é para o Senhor, Ele está me vendo. É como se o Senhor estivesse ali me olhando a minha mão. Não trema, não. Fiz o rodapé certinho, Senhor. Não é para você chegar lá e reparar o rodapé, não, viu, irmão? Eu tenho certeza. Vai ter alguém, pastor que fez de todo o coração, mas fez todo. Eu não disse que fiz perfeito, eu disse que fiz de todo o coração. Fazer como faz para o Senhor, isso faz toda a diferença. Comece a pensar nisso, irmãos. Toda vez que você faz alguma coisa, não importa o que, eu vou cantar, não importa o que. Diferente de uma câmera, né? Lembra-se que quando, nos anos 90, quando começou, e eu fui um dos que começou a trabalhar com câmera, nos anos 90, irmãos, eu comecei a trabalhar em 98, para falar bem a verdade. Fiz um curso no Senai de elétrica e eletrônica e comecei a instalar câmeras. E eu me lembro que quando eu chegava nas empresas, o chefe me contratava, e quando eu subia na escada e ia colocar a câmera, como vocês estão vendo aqui, os funcionários só voltavam a me bater. Para que esse negócio? Essa dedo duro? Eu não sei o quê. Porque os funcionários tinham a sensação, e de fato era, de que seus patrões iriam agora observar o trabalho deles. E o desconforto era geral. E eu dizia para eles, essa câmera que eu estou instalando
Na verdade, não é para te entregar, é para o seu bem. Essa câmera só vai comprovar o bom trabalho que você já tem desenvolvido. E eles olhavam e diziam, mas não é bem assim. E para piorar o desespero deles, eu dizia, mas essa câmera não vai apenas filmar e não vai só armazenar as imagens no HD local. Essa câmera tem o poder de transmitir para São Paulo, para Belo Horizonte. Então, há uma central de monitoramento, há funcionários que ficam olhando. Aí o desespero era geral. Porque na câmera passava na mente assim, bom, pode ser que o chefe esteja ali, mas ele não vai ficar o dia todo me olhando. Ele tem mais o que fazer. Mas quando eu dizia que havia uma central de monitoramento com pessoas dedicadas a olharem eles 24 horas, mudava tudo. E os patrões, os clientes diziam, mudou o perfil. Mudou. Agora estão trabalhando. Agora não tem mais o sumiço de marmita na geladeira, que toda empresa tem isso, né? Sumiu a marmita. Quem é que tomou meu refrigerante? Não é ninguém. Não tem isso? Aquela maçã que eu deixei lá, cadê? Não foi ninguém. A maçã desaparece. Colocava uma câmera olhando, nunca mais desaparecia nada. O iogurte vencia, estragava na geladeira, mas ninguém pegava. Ou seja, então a câmera muda o comportamento muda. Irmãos, nós somos crentes, servos, escravos. Ele nos resgatou. Foi Jesus que pagou o preço lá na cruz. Portanto, nós somos escravos. Como Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. Não tem câmera. É o próprio Deus que está em todo lugar, olhando o seu comportamento. Isso não deveria nos envergonhar, irmãos? Seja honesto. Pense. Lembre, só essa semana. Tudo que nós formos fazer, façam de todo o coração, ponto número 1, ponto número 2, como se fosse fazer para o próprio Senhor. Então, nesse exato momento aqui, vocês não estão vendo, mas o Senhor Jesus está aqui, ó, olhando para vocês, aqui. Vocês estão vendo ele aqui? Olhando para vocês. Horas ele vai sorrir, porque vocês estão se comportando de maneira que agrada a ele. Tem horas que ele está assim, ó. Não é possível que eu desci do céu. Não é possível que eu morri por esse povo. Devemos fazer. E por que nós devemos fazer? Por que eu devo me dedicar com tanto amor? Como diz Paulo em Romanos, capítulo 11, verso 36. Pois dele e para ele são todas as coisas. Não é isso que nós cantamos de vez em quando aqui? São todas as coisas. A ele a glória seja para sempre. Todas as coisas, de João no capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito seria se não fosse ele. Ele é o patrão, ele é o criador, é ele que fez todas as coisas. O Salmo 24, 10. Porque ele é o rei da glória. Nós não cantamos também isso? Quem é ele? Ele é o rei da glória. O Senhor forte e poderoso. O Senhor dos exércitos. A ele toda a glória. Irmãos, quando você assiste filmes de reis, né? Que tem aqueles... Os sujos chegam e se jogam no chão e faz toda aquela reverência, né? De vez em quando eu brinco, quando entra alguém na porta, a gente faz toda aquela reverência. O rei dos reis está aqui agora. Você crê nisso, irmãos? Terceiro ponto. Devemos servir ao Senhor com alegria. Sorrisão. Mas não só o sorriso externo. Cada um de nós deve ter o sentimento de privilégio. Eu sou um privilegiado porque eu estou pregando. Eu sou um privilegiado porque canto. Eu sou um privilegiado porque sirvo. Cada um de nós deve se sentir um privilegiado. Como quem agora nessa lista que eu coloquei na van. Não foi bom ouvir o seu nome na lista? Não é gostoso? Quando você fala, poxa, eu tô na lista aí, ó. Eu tô dentro. Imagina se essa lista fosse pro céu. Glória a Deus. Tem gente que me cobrou hoje, não, Ritinha? Meu nome tá na lista, pastor? Faz 2 semanas que eu dei meu nome. Não esqueça de mim, não.
Não dá um medo de ficar para trás, Rita? Todo mundo vai, eu não vou? Quando eu comecei a ler a lista aqui, são 15 lugares por van. Tem gente que ficou lá no número 13, 14, começou já a gelar o coração. Não é possível. Ele está lendo, não leu meu nome. Será que eu não estou na lista? Não dá essa sensação? Então nós temos que ter essa alegria. Que bom que eu vou. Que bom que Deus está me dando o privilégio de servir. Servir, irmãos, tem que ser um privilégio, tem que ser uma alegria. Às vezes quando o pastor diz, eu estou precisando de pessoas. Eu não. Você fala não para mim, né? Que sou pastor, que sou homem. Eu quero ver se Jesus estivesse aqui e você falava não. Eu quero ver se você fazia isso. Tá vendo como vocês se prevalecem de mim? Com o pastor é fácil dizer eu não vou mais, eu não quero mais, eu desisto. Com o pastor é fácil. Você dizer, não, pastor, eu estou ocupado, eu não posso. Eu quero ver se Jesus estivesse aqui. Falasse, chamasse você pelo nome. Venha para cá. Faça tal coisa. Quero ver se você não se tremia todo. Está vendo como nós fazemos? E o que Paulo está dizendo? Façam tudo de todo o coração, como se fosse para o Senhor. É Ele que recompensa. A sua herança está pronta, irmãos. Por que nós somos obedientes? Por que nós somos resistentes? Por que nós não priorizamos primeiro as coisas que são do alto, como Paulo está dizendo aqui? Por que nós apenas damos para o Senhor os restos? Como nós fazemos com as roupas. Eu sempre brinco aqui com os irmãos, quando você for dar roupa, ou você, irmãs e irmãos, que receberem roupas dos seus vizinhos, amigos, parentes, abra esse saco antes. Não traga para a igreja de qualquer jeito, não. Porque quando a gente abre, irmão, às vezes sai até rato, barata. Então, doação, seja de alimento, né? Eu brinco com o café. Qual é a marca que eu quero que vocês tragam para cá? Pip, né? Lita. Pip. Não venha com outra marca, não. Aqueles café que parecem uma tinta. Rala. Então, a gente tem que... Por quê? Porque quando eu estou dando meu café, quando eu estou dando açúcar, quando eu estou dando roupa, é como se eu estivesse dando para Deus. Você dá o pior para Deus. É engraçado porque você vai no mercado fazer a compra para vocês pegam o melhor, é para doação para a igreja. Pegam na promoção. Olha lá, gente, está dando para Deus. Se você não tiver a sensação, então não dê. Porque a tua oferta não vai ser aceita. Sabe, irmãos? É essa consciência. Deus, essa semana, no campo missionário, meu Deus do céu, eu estava ali ajoelhado, eu estava ali fazendo as coisas, meu Deus do céu. Eu preciso melhorar a qualidade do meu serviço que eu presto ao Senhor. No pregar, no orientar, no fazer. Porque a Bíblia diz tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então nós devemos fazer isso, irmãos, com alegria. O Salmo 100, verso 2 diz assim: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com alegria. Você lembra que há uns domingos atrás, eu falei sobre Neemias? Neemias, que era o funcionário ali do rei, e ele recebeu a visita de compatriotas de Israel, e ele pergunta como está Jerusalém, e aqueles irmãos disseram para ele, Jerusalém está acabado, está tudo destruído. E ele se entristeceu de tal forma que a obra de Deus estava destruída, que a cidade santa estava destruída, que ele começou a servir o rei com a cara triste. Ele serviu o rei, ele era copeiro. Ó, rei, está aqui seu suco. Ó, rei, tá. E o rei disse, vem cá, Neemias, eu nunca vi você. Você está doente, é? O que está pegando? Se fosse eu, o que está pegando aí? Abra seu coração, fale logo. E Neemias disse, pois é, eu recebi a notícia de lá, rei. Está tudo destruído, eu queria tanto ir para lá. E o rei disse, olha, se for para você me servir com essa cara fechada, emburrada, se for para você vir aqui me servir, eu não, vá para lá. Eu autorizo, leve soldado, vá, meu filho, vai resolver o teu negócio. Não foi assim que o rei fez, irmãos. Não dá para servir o rei com tristeza. Não adianta dizer para o pastor, eu vou, pastor, pode deixar. O pastor já chama, eu vou. Outra vez, eu só tenho. Nem vá, irmãos. O senhor não vai receber o seu trabalho. O pastor está pegando pesado. Mas eu recebi um puxão de orelha essa semana. Tem que ser um privilégio. Sabe o que era o ideal? O ideal, eu vou dizer para vocês, é quando eu falasse assim, olha, irmãos, eu estou precisando de outra coisa.
vocês deveriam saltar. Eu. Sabe igual criança, quando você diz, olha, quem quer o pirulito? E as crianças pulam, eu quero. E uma empurra a outra. Devia ser assim. Irmãos, eu tenho tal missão para fazer. Todos deveriam pular, eu quero. Não, você já foi semana passada, eu quero. Devia ser assim. Vai ter eleição para a diretoria do ano que vem. Ó, já baixaram a cabeça. Parece que entra aqui, sai aqui, né? Vai ter eleições para os demais ministérios. Vocês estão entendendo, irmão, o que Deus está falando com essa igreja? Eita, que esses visitantes vieram aqui para receber. Não posso fazer nada. Não é eu que escolho a mensagem. Servir com alegria aí. Faça isso com alegria. 4, o último ponto. Conforme as suas forças. Então nós devemos servir a Deus de todo o coração. Como se fosse para o próprio Deus. Sempre com alegria, com o desejo de fazer mais. E com todas as nossas forças. E aí nós temos 2 lados da moeda dessa frase. Com todas as minhas forças. Significa que eu não preciso me matar, irmãos. Eu não preciso agora me sacrificar ao ponto de ficar doente, irmãos. Eu não preciso, irmãos, literalmente adoecer no campo missionário ou, enfim, porque tem outras pessoas que podem te ajudar. Então, um lado é, faça conforme suas forças. Eu não quero ninguém aqui doente, eu não quero ninguém aqui. Eu tô toda a minha saúde acabou porque eu trabalhei lá para o pastor Marcos na Nibes. Misericórdia. Não. Primeiro que você não trabalhou para mim. Tem esse lado. Cuidado para você. Então não exagerar nesse sentido. Por outro lado, trabalhe conforme suas forças. A Bíblia não diz poupe esforços para trabalhar para o Senhor. Trabalhe conforme suas forças. Quem é que sabe o limite? Quem é que sabe que pode ou não pode? Você. Mas você abre mão por causa do aniversário do cachorro. Meu cachorro faz aniversário hoje, pastor. Eu não vou poder ir hoje. Pelo amor de Deus, o cachorro. Eu me sinto um inútil. Não é possível, eu não estou ensinando ninguém. Senhor, me tire desse ministério, porque eu estou falando, estou ensinando esse povo não está ouvindo, Senhor, mas eles não estão aprendendo, Senhor. É desesperador. Então, você sabe o que pode fazer? Faça. Olha, pastor, eu fiz aqui, mas eu posso fazer mais. Então faça, criatura. Me ajude. 2 lados. Não se mate fazendo, mas não se poupe, porque se você se poupar, o peso vai cair sobre aqueles que já estão fazendo. Então, o que é que vocês estão fazendo? O que é que Deus te chamou para fazer? Pastor, qual é a necessidade? Aonde eu posso fazer? Eu não posso pegar peso, que nem eu. Não posso pegar peso. Mas eu posso fazer outra coisa. Pronto, então vai fazer outra coisa. Ó, eu posso trocar o papel do banheiro. Pronto, você é o trocador do papel do banheiro mais abençoado que tem aqui nessa cidade. Pastor, eu posso orar. Ore, irmão, mas ore muito. Pastor, eu posso contribuir. Contribua muito. Tudo que você vai fazer, faça de todo o coração. Faça para ele e não olhe para mim. Se você olhar para mim, você vai cair. Vou repetir, irmãos e irmãs, se você olhar para esse pastor, falho, pecador, você vai cair. Se eu olhar para vocês, eu vou cair. Eu olho para a cruz. Nós não cantamos as músicas. Parece que é só música da boca para fora, não é possível. Para a cruz eu olho, eu vou. Hã? Não olha nada. Tem gente se escandalizando, então não se escandalize com pessoas. Não saia da igreja, não se aborreça porque A, ou B, ou C, ou até o próprio líder, o próprio pastor errou. Pobre, miserável homem que sou. Faça com todas as suas forças. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Tudo quanto vier às suas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Por que eu devo fazer isso? Diz Eclesiastes, porque na sepultura, para onde tu vás, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria. O tempo de trabalhar para Deus é aqui. Quando o seu corpo descer a sepultura, não há o que fazer. Até para recolher você do chão, teu corpo do chão, para levar para o ML, para depois te vestir,
para depois te colocar numa urna, para depois te levar no cemitério, para eu pregar em cima e fazer ali o teu funeral, para depois te carregar, para colocar você na gaveta. Até para isso só precisar de gente. Você só vai ser útil para Deus enquanto o seu coração bater, enquanto você respirar. Você é útil. Seja útil no tempo que se chama hoje. Paulo vai escrever na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Lembrai-vos que aquele que semeia pouco, igualmente pouco colherá. Mas aquele que semeia de maneira generosa, da mesma forma colherá, com fartura. E não apenas aquele que semeia, irmãos. Ele vai concluir ainda no versos 10 e 11. Aquele que oferta a semente para quem semeia. Ah, pastor, eu não posso ir no campo missionário. Oferte, ajude em oração. Contribua. Se você não pode ir lá semear, me dê a semente aqui, ó. Passa a semente aqui que eu vou plantar lá. Paulo está dizendo isso. Aquele que oferta a semente ao que semeia e o pão àquele que tem fome, também suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver frutos em vossa fidelidade. Por isso, irmãos, Paulo então diz: façam tudo com amor. Paulo continua dizendo em Romanos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Romanos capítulo 12, versos 7 a 5. Se o seu dom é servir, sirva. Se o teu dom é ensinar, ensine. Se o teu dom é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Paulo está ensinando isso. Paulo ensinou isso, irmãos, tanto aos Efésios, tanto aos Colossenses, tanto aos Coríntios. Paulo sai ensinando por onde ele passa. O discurso dele é um só. Façam para Deus com alegria de todo o coração. Faça como se fosse ele, o próprio Jesus, que está te mandando fazer. Eu quero então finalizar isso. Nós estamos servindo ao Senhor de todo o coração. Nós estamos servindo ao Senhor literalmente como se fosse Ele próprio que me mandasse. É com alegria que você está servindo ou é na base do empurrão? Eu estou lá porque não tem outro. Eu vou, né? O pastor falou, fazer o quê, né? Você está fazendo com todas as suas forças? Você não está economizando? Será que você não está se poupando demais, não? Você está fazendo isso com esforço, com esmero? Se o horário de chegar aqui é 19 horas você está aqui, ou você está aqui só 8h30, você chega atrasado no culto, você não vem para as reuniões, você não participa das atividades da igreja, a igreja está tendo uma festividade, o pastor está convocando toda a igreja, você está vindo, você está servindo mesmo? E Paulo vai concluir lá em Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada vos abale, sejam sempre dedicados e constantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho nele não é em vão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Queria que você conversasse com Deus. Olhe para o seu coração. Você que é membro, você que é congregado, até mesmo você que está nos visitando, você que está conectado pelas redes sociais. Olha o seu coração. Estamos servindo ao Senhor conforme a palavra de Deus ou você está servindo ao Senhor conforme você acha que deve? Talvez as minhas palavras sejam duras. Duro? Duro é você prestar conta na presença do Senhor naquele grande dia. Eu não quero estar perto. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui com as cabeças baixas, Senhor, analisando. Tenha misericórdia de nós.
especialmente tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu vou responder por cada ovelha que o Senhor colocou na minha mão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tenho ensinado, eu tenho falado, Senhor, e às vezes eu tenho a sensação de que estou falando ao vento. Oh, Deus. Será que eu não estou conseguindo falar a ponto de ser compreendido? Senhor, olha os nossos corações. Levanta, Pai, o nosso semblante. Não deixe que Satanás nos acuse. Mas, por outro lado, Senhor, nos desperta, Senhor. Sua palavra diz, desperta tu que dormes. Já é a última hora, Senhor. Agora já não falta muito tempo, está próximo o tempo do fim. Nós estamos vendo os sinais. E ainda que não esteja totalmente cumprido, mas o meu tempo, o tempo de vida de cada um está passando. Nós teremos que nos apresentar ao Senhor. E no verso 24 de Colossenses, o Senhor disse, é o Senhor que recompensa, é Ele que tem a herança, o Senhor já tem para nós. E o Senhor diz que não vai, ó Deus, poupar ninguém. A sua justiça não terá acepção. Todos serão julgados. Nos ajude, ó Deus, a despertar. Nos ajude a trabalhar com alegria, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com empolgação, nos envolvendo, nos comprometendo a fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos enquanto há tempo. Nos ajude, ó Deus. Senhor, pedindo perdão. Eu quero pedir perdão, porque eu poderia fazer muito mais do que eu já estou fazendo. E muitas vezes eu não faço, ó Deus. Me ajude a gastar até o último fio de força que tiver na minha vida. Me ajude, me dê inteligência, me dê estratégia. Levante, Senhor, os recursos, levante as pessoas que vão, ó Deus, ir comigo. Me ajude a servir o Senhor, porque vai chegar um tempo que eu não poderei mais. Me ajude, ó Deus, a ensinar a sua igreja a te servir com alegria, de todo o coração. Assim eu oro, Senhor, pedindo a sua bênção sobre cada um de nós, pedindo a Deus o seu perdão sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé, nós vamos fazer a última canção. Temos cantina? Temos a cantina. Aqueles que tiverem dúvida com relação à viagem missionária, procurem Gilza com relação aos alimentos. Deus abençoe a você que está nos assistindo. Estaremos de volta, se assim Deus permitir, hoje, às 19 horas, para a glória do Senhor. Aos que nos visitam, venham mais vezes. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.